Olá a todos, espero que se encontrem bem. O meu nome é Pedro Silva e sou o autor do novo projeto da Porta Editora Letras em Dia, para português de 10º ano. Para este ciclo formativo, agora à distância, apesar de próximos, como sempre, vamos falar-vos sobre gramática, sobre aspectos novos de gramática e que carecem de algum aprofundamento junto dos alunos por esse facto. Começaríamos então por abordar aquilo que as aprendizagens essenciais nos indicam como sendo os conteúdos a tratar no 10º ano, para além dos aspectos de retoma, naturalmente. Começaríamos então por origem, evolução e distribuição geográfica de português no mundo, os processos fonológicos, estes em retoma daquilo que foi já tratado no 9º ano, os aspectos sintáticos da frase simples e frase complexa, com as novidades do complemento do nome, complemento do adjetivo e as orações subordinadas substantivas relativas. Depois, os valores semânticos de palavras, considerando o respectivo étimo, o significado de palavras na relação com os processos de formação, a anáfora enquanto mecanismo de progressão e de coesão do texto, situações de comunicação, interlocutores, registros de língua na relação com os atos de fala e, por último, os valores modais. E vai ser nesta sessão, depois deste momento introdutório, nos atos de fala que vamos centrar-nos. Ora, qualquer falante, quando produz um determinado enunciado, num determinado contexto, com uma determinada intenção comunicativa, para chegar a um determinado falante ou falantes, seja no modo escrito ou no modo oral, aquilo de que estamos a falar é exatamente de atos de fala. A representação de um enunciado num determinado contexto, com uma intenção, produzido por um falante, para chegar a um determinado interlocutor, ultrapassando muitas vezes aquilo que é a mera enunciação. Ora, os atos de fala são isto exatamente. Para tipificarmos os atos de fala, vamos usar aquilo que foi a definição de Searle, em 1975, e, portanto, começaremos por falar dos atos de fala assertivos. Aqueles que relacionam o locutor com a veracidade do enunciado. Apresentamos ainda um conjunto de verbos que podem ser utilizados para a explicitação do ato de fala, mas eles poderão ser utilizados ou não, como sabemos. Depois, os atos de fala diretivos, aqueles que esperam levar o interlocutor a uma determinada ação verbal ou não verbal relativamente à enunciação que é produzida. Os atos de fala compromissivos, aqueles que comprometem o locutor com uma determinada intenção ou uma realização futura relativamente àquilo que é enunciado. Os atos de fala expressivos, em que o locutor manifesta um determinado estado psicológico relativamente àquilo que enuncia. E, por último, os atos de fala declarativos, aqueles em que um locutor, um falante, por um poder que tem, pode alterar, pelo simples facto de produzir o ato de fala, alterar a realidade. Ora, como sabemos, só o presidente de uma reunião é que a pode encerrar. Só um juiz é que pode declarar um réu culpado. Só com esse poder é que a validade do seu ato se torna efetivamente declarativo. Os atos de fala podem ser vistos ainda, independentemente das tipificações que vimos, como diretos e indiretos. Serão diretos aqueles que explicitam a intenção comunicativa através de verbos, através de modos verbais, e serão indiretos aqueles em que o locutor não explicita a sua intenção comunicativa e ela terá de ser lida pelo contexto, porque ela encontra-se implícita naquilo que é enunciado. Vai muito além, portanto, daquilo que é o sentido literal. E estes atos de fala, que são de interpretação mais difícil, são também de análise bem mais interessante. Daí que o contexto seja fundamental para a sua interpretação. Passamos então a alguns exercícios simples, mas de complexidade que vai crescendo, como veremos, e numa primeira abordagem solicitaríamos aos alunos a identificação de atos de fala em frases simples, como: confirmo que o livro chega amanhã. E estamos perante um ato de fala compromissivo. O verbo inicial demonstra-nos exatamente esta tipologia. Aquele jogador é imprevisível. E aqui podemos analisar a veracidade do ato de fala, portanto trata-se de um ato de fala assertivo. Na qualidade de presidente, declaro encerrada a reunião, já vimos este exemplo, portanto um ato de fala declarativo. Gostei muito do teu livro, e aqui também o verbo inicial mostra-nos claramente a definição do ato de fala, como expressivo,
Emprestas-me um lápis, por favor. Temos um ato de fala diretivo, em que, através de uma pergunta, o locutor, ou o falante, aquilo que pretende é uma ação física e não uma ação verbal ou uma resposta verbal, porque, a ser assim, o seu interlocutor não teria interpretado corretamente este ato de fala. Para outro tipo de exercícios, podíamos recorrer a bandas desenhadas, que são sempre muitíssimo expressivas e muito ricas. Este excerto de Calvin mostra-nos exatamente isso. Ora, Calvin, como já o conhecemos, entre atos de fala expressivos, diretivos e assertivos, vê-se numa grande atrapalhação. Acha que tem a cabeça virada ao contrário, quando de facto aquilo que tem virado ao contrário é a camisola. Demora a chegar a essa conclusão, mas vemos na última imagem, no ato de fala diretivo para a mãe, diz não terrá-los. E depois, de forma assertiva, afinal, tenho a cabeça no lugar. Ao que a mãe, num ato de fala indireto, diz eu não diria tanto. A comicidade está exatamente na interpretação destes atos de fala indiretos também. Numa outra vertente, agora de José Bandeira, porta-te como deve ser ou o pai leva-te ao futebol. Um ato de fala diretivo inicial, depois um ato de fala assertivo, com uma ameaça que se torna cómica. Particularmente interessante nos dias de hoje, em que os miúdos estão cada vez mais agarrados aos meios tecnológicos e cada vez menos ligados ao exterior, mas esta ameaça que é feita pelo bem parece ser feita também ao pai. Vejamos aquilo que é a sua reação e a comicidade torna-se também interessante nesta análise. A mãe de Jeremy tem também uma vida muito difícil, como vemos nesta tira dos Zites. A mãe, num ato de fala indireto, diretivo, pergunta ao filho se era pedir demais ele tirar aquelas sapatilhas do meio do chão. Ele responde que sim, era claro que era pedir demais, mas obrigado por perguntar. Ora, a interpretação errónea deste ato de fala como ato de fala direto torna a análise humorística interessante para verificarmos esta relação entre os atos de fala indiretos e o sentido de humor. E aquilo que são as palavras e a imagem final mostra-nos claramente uma definição interessantíssima do que é um ato de fala indireto. Quando ele diz, odeio quando ela disfarça um decreto, pergunta. Ora, um ato de fala indireto é realmente disfarçar alguma coisa de alguma coisa. Para continuarmos a análise, apresentamos agora alguns exercícios de transformação. E aqui estamos já perante um grau de dificuldade um bocadinho diferente. Temos umas frases, identificamos o ato de fala, envio o trabalho esta tarde, pedimos aos alunos para o transformarem no ato de fala diretivo. E poderiam sair frases como escrevemos. Envias o trabalho esta tarde, ou envia o trabalho esta tarde. Para a segunda frase, a arte Miró é muito diversificada, com um ato de fala assertivo. Poderíamos solicitar aos alunos para o transformarem em atos de fala expressivos. E poderíamos ter casos como este. Na primeira fase, o incrivelmente, este advérbio mostra-nos a expressividade que o ato de fala pretende transmitir. No segundo caso, temos o verbo adorar, que explicitamente também permite a identificação deste ato de fala como expressivo. Ainda na análise dos atos de fala, importante, como eu já dizia, é a interpretação dos contextos. E para tal, com uma frase muito simples, a decisão é tua, não temos contexto, solicitamos aos alunos para construírem um contexto de forma a que o ato de fala seja assertivo. Poderia ser algo como isto, diálogo entre dois amigos, em que um deles deixa ao outro o poder de decisão. Mas podíamos transformá-lo num ato de fala compromissivo. Para tal, precisamos de um contexto diferente. E aqui, um dos amigos compromete-se a aceitar a decisão do outro. É muito importante para os alunos que o contexto seja bem interpretado para a interpretação dos atos de fala. A arte poderá ajudar-nos muito também nesta análise, para além de desenvolver o contacto dos alunos com ela e para desenvolver o espírito crítico. Poderíamos solicitar, neste caso, a construção de atos de fala expressivos, em primeiro lugar, a partir da observação da obra de arte. E neste caso, os alunos poderiam produzir atos de fala como este. Fico assustado ao olhar para o grito. Mas, de forma mais crítica e se calhar mais criativa, poderíamos solicitar-lhes que se integrassem na obra de arte e produzissem um ato de fala como se fossem, por exemplo, a personagem que está em primeiro plano. E então, poderiam dizer algo como não aguento mais esta angústia. Estamos perante uma interpretação da obra de arte simultaneamente com um trabalho interessante sobre atos de fala. Além deste tipo de arte, poderemos recorrer à fotografia
exatamente para o mesmo tipo de análise, fotografias expressivas, como a desta senhora, ou fotografia de situações de atualidade que permitem também uma reflexão sobre o cotidiano, sobre a vida no mundo, ou sobre imagens grotescas como esta, deste juiz, para a produção, no caso de atos de fala declarativos. Indo um bocadinho mais longe, podemos recorrer a filmes, ou, no caso, a trailers de filmes. O Pátio das Cantigas, um filme cómico, com certeza já tiveram a oportunidade de ver, tem um trailer interessantíssimo para a análise dos atos de fala. A diversidade é muito grande, o dinamismo é enorme e a atratividade que um trabalho desta natureza pode conter será algo que poderá ser uma mais-valia. Ora, poderá ser solicitado aos alunos que identifiquem atos de fala de determinada natureza. Podemos depois, no final, fazer a transcrição de algumas frases e eles, conhecendo o contexto, poderão identificar os atos de fala que pretendemos, mas para melhor verificarmos a qualidade deste material, vamos ver. Oi, Evaristo, não percebes nada disto? Eles estão de volta. Boa tarde, Rita Rosa. Olá, Rosa. Tudo bem? É um prazer olhar assim. Mas a única pessoa que consegue preencher este vazio. Enquanto isso, não te posso ajudar. E a linda Rosa também. Gostava de a convidar para uma sardinhada. Santo António não vale nada se não tivermos alguém com quem partilhar uma sardinha. 2 pretendentes. Obrigada, Evaristo. Nunca me tinham oferecido um manjerico. É o meu lado mais antigo. Numa grande trapalhada. Acha piada brincar assim com as pessoas? Com as pessoas, ponto e vírgula. Eu acho piada brincar assim com o Evaristo. Já chega, Narciso. Eu disse-lhe, Rosa, que seria melhor chamarmos outro empregado. Neste pátio há tradição. E muita diversão. Isto é muito bom, mas morre toda a gente. Vou mamar uma jola. Não queres um beijinho? Boa sorte. Olha bem para ti, quem precisa de sorte és tu. A Amália é uma miúda que só quer ser famosa e aparecer na televisão, não é miúda para mim. Meu e vocês de fado, destino que nos amarra. Este povo precisa é de cultura erudita. Foi por isso que eu escolhi trazer Shakespeare aqui para o pátio. E ele aceitou? Eu também nunca fui a um teatro, vê lá. Olha, nem eu. A gente ensaia sempre na sala dos bombeiros. E tu dizes que eu sou isto e que sou aquilo. Nem podes ficar com ele. Vai-te apanhar um laço. Eu guardo. Para que é que vocês querem uma cama cada um se depois vão acabar todos à molhada? 30 de julho nos cinemas. Estás a olhar? Estás a olhar? Então vá lá ele. O meu coração anda turbinado, anda sincronizado. Se calhar devias ir ao médico, pai. Não é esse tipo de arritmia. Eu sinto uma mulher de sorte. Porquê? Por ser apenas uma rosa. As rosas têm espinhos. Se te portares bem, eu ofereço-te umas luvas. Toda a malta gritou. O Pátio das Cantigas. O que é que foi? Não houve? Ou nem eu? Tivesse lido o livro? Um material riquíssimo, como veem, para ver com sorrisos e terminar com sorrisos. Por aqui terminamos. Espero que fiquem bem. Um grande abraço. Adeus.